A Alemanha é a principal potência econômica da Europa. E essa imensa força motriz tem, claro, também um peso diplomático. Ela agora é palco de uma indecisão a respeito do seu futuro. Vocês veem a meu lado as pesquisas eleitorais. O país terá eleições federais no domingo, já agora. E há uma ascensão dos direitistas. A linha preta em cima é o partido ao centro-direita, o CDU, que agora está com cerca aí, mais de 20%, chegando a quase 30% das intenções de voto. Essa linha azul, agora em segundo lugar na direita do gráfico, é o partido AfD, frequentemente citado como um partido extremista e recebe outros tipos de críticas. O que vale dizer é que ele é o partido mais à direita nessa eleição. Entretanto, é um contexto complexo. Como um eventual governo mais à direita poderia lidar com França e Polônia, os vizinhos? Como poderia lidar com a União Europeia? Isso vem ainda numa discussão muito ampla sobre gastos de defesa e como arcar com custos com a Ucrânia e com a defesa europeia, com menos a intervenção, menos participação dos Estados Unidos seguindo adiante. Isso significa algo mesmo para o euro? É parte do que a gente tenta entender conforme discutimos. A gente ainda contextualiza a eleição da Alemanha à luz do seguinte: vocês veem aí um carro batido com ambulâncias em volta. E isso foi na semana passada, conforme começava a Conferência de Segurança de Munique, um refugiado afegão no país jogou um carro contra uma multidão. E é uma onda de ataques de imigrantes no país que tem vitimado cidadãos alemães e mais a imigração é um tópico principal da discussão. Algo que foi visto mesmo no discurso de J.D. Vance na Conferência de Segurança de Munique. Ele falou na sexta-feira conforme isso ocorria. E ele chegou mesmo a ter palavras que pareciam endereçar a eleição na Alemanha. Vamos ouvir o vice-presidente brevemente, a gente tem um trecho do discurso dele. O que nenhuma democracia americana, alemã ou europeia vai sobreviver é dizer para milhões de eleitores que suas aspirações, seus pensamentos, suas súplicas são inválidas ou que não podem mesmo ser consideradas. A democracia repousa sobre o princípio sagrado de que a voz do povo importa. Não há espaço para muros de fogo, cordões sanitários. Ou você tem esse princípio ou não o tem. Europeus, o povo tem uma voz. Líderes europeus têm uma escolha. E a minha crença firme é de que nós não precisamos ter medo do futuro. Você pode abraçar aquilo que seu povo te fala, mesmo que te surpreenda, mesmo quando você não concorda. E se você fizer isso, você pode enfrentar o futuro com certeza e com confiança. Muito bem, ouvimos então o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, falando precisamente na Alemanha, e ele falava a expressão muro de fogo. Isso é algo que traz um tempero especial para a eleição alemã. Aqui para discutir comigo, o colunista do Epoch Times, Pacheli Lukvo, que tem escrito sobre a Alemanha semanalmente conosco no site epochtimes.com.br. Boa tarde, Pacheli, consegue me ouvir bem? Eu que não lhe escuto agora, te peço até que... consegue repetir, por favor? Não sei se é comigo aqui com o meu áudio. Não tenho teu áudio, Pacheli. A gente volta contigo em instantes, então. Vamos ver se a gente consegue resolver a questão. Muito bem, a gente volta com o Pacheli, então, em breve. Eu não tinha o áudio dele aqui. Vamos ver se a gente consegue, logo mais, retornar com ele. Bom, como eu dizia, isso vem nesse contexto e explicando o que J.D. Vance dizia. Vance falava a respeito de um muro de fogo. Na Alemanha, a expressão Brandmauer, que seria uma tradução como porta corta fogo. Essa expressão também é traduzida frequentemente como cordão sanitário, e na política alemã significa o isolamento do partido direitista AfD e um pacto no qual partidos chamados mainstream, ou considerados os principais na corrente política alemã, não fazem alianças ou mesmo chegam a votar junto com o que eles consideram ser extremistas. Essa fala dele dá uma sugestão de que ele poderia dizer à Alemanha que essa não é uma medida saudável para a sua democracia. Vamos ver se temos o áudio do Pacheli, se a gente consegue agora seguir a discussão. Boa tarde, Pacheli, consegue me ouvir agora? Boa tarde, está me ouvindo? Boa tarde, te ouço bem agora. Bom, muito bem, vamos lá então. Eu explicava para o público o significado da expressão Brandmauer e é uma coisa que a gente tem discutido repetidamente. O vice-presidente J.D. Vance falou sobre isso na Conferência de Segurança de Munique no que parecia ser um recado a respeito das eleições alemãs. Como repercutiu essa fala de J.D. Vance e qual é o clima após o discurso dele quanto às eleições após um final de semana conturbado a partir do que disse o vice-americano, não é? Pois é, esse discurso de J.D. Vance com certeza vai entrar para a história aí como um dos discursos mais contundentes, né, pelo menos nessa história do pós-guerra, certamente, aí, e é assim que está sendo interpretado por boa parte da mídia europeia, do público na Europa de modo geral.
Foi recebido de maneira muito diferente por pessoas de espectros políticos diferentes. O próprio Olaf Scholz, por exemplo, recebeu de maneira péssima, como a gente poderia esperar, né? Até porque antes dessa fala do J.D. Vance ele se recusou a se encontrar com o Olaf Scholz, porque ele sabia que daqui a 1-2 semanas, já no momento da conferência de Munique, Scholz não seria mais o chanceler. Ele é muito extremamente improvável que ele volte à cadeira de chanceler depois dessa eleição que a gente vai ter no próximo domingo, dia 23 de fevereiro. Uma fala que eu queria destacar aqui, né, foi um pronunciamento do ministro da Defesa alemão, né, o Pistorius, né, Boris Pistorius. Ele estava na conferência de Munique, né, obviamente, a conferência de segurança, o ministro da Defesa alemão estava presente. Depois que J.D. Vance se tornou meme, né, e assim, o meme é interessante a gente ver porque ele condensa muito do que tá circulando nas redes sociais, na sociedade de modo geral. Então, depois que o J.D. Vance fala que a Europa está praticamente criminalizando opiniões criminalizando e não aceitando opiniões que são contrárias ao que a elite política, a gente pode dizer, diz, logo depois o ministro da Defesa alemão diz que as falas do J.D. Vance são inaceitáveis. Então, corroborando exatamente aquilo que ele tinha dito. Né? De certa forma, essa fala de J.D. Vance, a gente pode dizer, foi um chamado à realidade para a elite política europeia, né, que estava muito acostumada a viver com um guarda-chuva protetor dos Estados Unidos na questão de defesa. Então a Europa negligenciou parte da defesa nas últimas décadas exatamente por conta dessa proteção que tem dos Estados Unidos. E agora a gente tem o vice-presidente americano na conferência de Munique, na conferência de segurança de Munique, onde todo mundo imaginava que ele ia falar de Rússia, de China, de ameaças externas. Chega ele ali e fala de ameaças internas, exatamente de uma maneira completamente contrária ao que todo mundo imaginava que ele fosse dizer. Pacelli, de forma interessante, eu pedi, aqui temos, então, a gente vai voltar com esse gráfico que mostra as pesquisas eleitorais mais recentes. Ele é compilado pela agência Reuters na Alemanha. E a gente vê ali em azul o partido AfD, que subiu surpreendentemente de 10% para 20% nas pesquisas desde 2021, então um período de 4 anos conseguiu aparentemente dobrar o seu apoio, e o CDU está ali acima. E o que chama atenção na fala do J.D. Vance é que ele usava a expressão do tal cordão sanitário, ou muro porta-corta-fogo da Alemanha, no qual os partidos não se envolvem com o AfD não se envolve com os partidos, existe algum tipo de isolamento. Então, uma dúvida que permanece, enquanto Merz é provavelmente o próximo chanceler da Alemanha, é como esse governo vai se formar. Porque em um governo parlamentarista, onde é necessária uma coalizão para conseguir essa maioria governante, o que pode acontecer daqui em diante, quais são algumas das possibilidades para a gente tentar entender, tentar explicar para o público como vai se formar esse governo. Porque se o AfD não estiver por aí, pode ter uma aliança entre os socialistas e a centro-direita do Merz agora, que seria até uma coisa esquisita, com Scholz e Merz trocando aí algumas acusações na imprensa. Poderia ser alguma coisa com os verdes, com a extrema-esquerda. Parece mais ou menos haver possibilidades que não agradam ninguém em muitas partes do espectro político com a configuração que tem agora. Então, o que a gente pode esperar em termos das possibilidades de coalizões governantes depois dessa eleição de domingo? Exatamente. Apesar de terem surgido os primeiros pequenos buracos, chamado muro de fogo, né, desse cordão sanitário, de acordo com Friedrich Merz, que é o líder do CDU, muito provavelmente o futuro chanceler da Alemanha, a coalizão com o AfD é completamente excluída. Essa possibilidade não existe, de acordo com as falas dele, e de acordo com o que a gente vem acompanhando realmente, tá? Isso é realmente extremamente improvável, de que uma coalizão entre o AfD com qualquer outro partido aconteça, não por conta do AfD. O AfD já se colocou disposto a fazer uma coalizão com o CDU, mas o CDU exclui essa possibilidade com toda a veemência. O que a gente tem de mais provável é, de fato, uma aliança, como você já adiantou, entre o CDU e o SPD. A gente já tem acenos nesse sentido quando o Friedrich Merz tentou passar, e conseguiu, a moção, né, pedindo um endurecimento das leis migratórias há algumas semanas atrás, né, e ele apelou para o centro, né, exatamente para o centro, que seria centro-esquerda, centro-direita, sendo a centro-direita o CDU e o centro-esquerda o SPD. Algumas lideranças dentro do CDU ou dentro do CSU, que é um partido irmão do CDU, né, inclusive aí quando vocês mostraram a imagem do J.D. Vance falando, tem uma hora que corta e mostra um senhor rindo com fone de ouvido. Aquele ali é o líder do CSU, o Söder, né, que é o governador do estado da Baviera, né, em Munique, capital da Baviera, né, falando exatamente isso, né, que eles excluem o CSU e uma ala grande do CDU exclui a possibilidade de coalizão com os verdes,
enquanto que o CDU, de maneira geral, exclui a possibilidade de coalizão com o AfD. De modo que só sobra essa possibilidade de uma coalizão do CDU com o SPD, o que, para o eleitor, de modo geral, é algo muito mal visto, porque o SPD é visto como um dos grandes causadores dos problemas pelos quais a Alemanha passa agora, né, por Scholz, inclusive, que iria se manter, de certa forma, no governo, apesar da popularidade muito pequena dele. E o SPD é um partido que perdeu 10 pontos percentuais, exatamente o que o AfD cresceu nesse gráfico que você mostra nas últimas eleições para agora, é exatamente o que o SPD cai. Se você for observar aí, o SPD cai aí de cerca de 25 para 15, o AfD sobe de 10 para 20. Então você vê que um partido que está claramente caindo nas intenções de voto volta ao governo, enquanto que o partido que está uma forte ascensão vai ser mantido de fora por conta dessa exclusão aí sem limite, né, do CDU. E, Patielli, falando dos desafios adiante, para o próximo governo que vem, é uma questão que parece muito delicada para qualquer um que entre, porque tem uma série de discussões importantes, que vão desde imigração, até a gente mostrava aqui essa imagem, então, do triste incidente no qual um carro foi jogado, então, por um afegão contra uma multidão na sexta-feira. A imigração é uma das pautas-chave, mas, além disso, tem discussões sobre a participação do dinheiro alemão em fundos de defesa para a Ucrânia, como repagar as dívidas que vêm ainda da época da Covid, a possibilidade de que a União Europeia vá ter algum imposto que passe por uma série de países para arrecadar fundos para a segurança, relações com França de um lado e Polônia do outro, um lado talvez tendendo mais para a Europa, outro mais para longe da Europa, é uma série de desafios. Então, quais você percebe que são os desafios-chave que que esse governo teria adiante? E você imagina, conhecendo o passado do Merz, alguma das formas pelas quais ele pretende endereçar isso? A imigração parece ser o principal, a gente pode começar por aí, né? Perfeito. Ele tem transformado a questão migratória na principal plataforma política dele aí nessas últimas semanas, o que não tem convencido tantos eleitores, porque os votos tanto do FD quanto do CDU nas pesquisas eles estão relativamente estáveis nas últimas semanas, na verdade no último mês. CDU cerca de 30%, o FD cerca de 20%, não tem grandes variações aí ultimamente. Apesar de grandes eventos que aconteceram, como o atentado aí que você mostrou muito bem. E esse é o ponto, né? Esse novo governo que vai ser formado, muito provavelmente, por CDU e SPD, centro-esquerda e centro-direita, ele vai ter esse problema porque os dois partidos eles têm um desencontro muito grande nessas propostas, principalmente na proposta de imigração. Né? Enquanto que, por outro lado, se houvesse uma coalizão com o AfD, seria muito mais fácil nesse quesito migratório. Né, os dois querem endurecer, né, claro, o FD quer endurecer mais do que o CDU, mas os dois querem dificultar essa imigração, em massa, principalmente depois de 2015. Por outro lado, você teria uma discordância muito grande na questão de segurança, porque o AfD, dentro do AfD, existem alas claramente pró-Rússia, né, claramente contrárias a financiamento da Ucrânia, reconstrução da Ucrânia, armamento da Ucrânia. Então você tem um descompasso muito grande, seja qual for a coalizão que venha a ser formada. Né? Mas, sem dúvida, a questão de segurança, a questão migratória vão ser aí as questões mais importantes para o próximo governo, que corre o risco, antecipo aqui, de terminar antes do tempo, assim como o governo do Scholz terminou antes do tempo. Porque qualquer coalizão que venha a ser formada, de acordo com o que a gente tem nessas pesquisas aí, né, com as possibilidades que a gente tem nessas pesquisas, não vai ser um governo forte e capaz de implementar as reformas, as mudanças que a Alemanha precisa. Seja na parte econômica, seja na parte migratória, por exemplo. Bom, perfeito. A gente segue acompanhando os desdobramentos na Europa, conforme a eleição alemã é no domingo. Vocês viram ao meu lado as pesquisas, então, com o CDU e o AfD liderando e uma série de outros partidos atrás, mais abaixo os socialistas, os verdes e aí sim os partidos minoritários. Muito obrigado, então, Patielli. A gente segue monitorando com você e veremos, então, na segunda-feira qual o resultado dessa eleição. Até mais, boa tarde e bom trabalho.